O bate-papo de hoje é para quem tem crianças em casa. Nós vamos receber a nutricionista Nayara Queiroz para falar sobre a alimentação das crianças durante o isolamento. Então, se você tem criança em casa, chega mais aqui. Se você não tem criança em casa, mas se você conhece alguém que tem, já aproveita esse início aqui da live, compartilha com as pessoas que você conhece. Vamos ajudar essa galera que está com criança em casa, às vezes está com esse dilema da alimentação e aí não sei o que dá para a criança comer. A gente vai tirar essa dúvida hoje. Chamando a nossa convidada para o bate-papo de agora. Sejam bem-vindos. Olá, Oi, oi, bem-vinda. tudo Já bem? estava com Tá me ouvindo? Tudo saudades. certo? Tudo certo. Também. Que ótimo. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar com quem tem criança em casa, né? Certo. Vamos lá. A Bom, alimentação infantil, né, nesse período de isolamento, né, no tema de hoje. isso. Bom, eu tenho Então, vamos algumas lá. perguntinhas aqui. Vamos lá. Mas, se você quiser, você pode ir acrescentando também outras coisas. E eu Claro, também já vamos quero lá. aproveitar aqui para chamar o pessoal que está assistindo a live para vocês participarem também. Esse é um bate-papo que também inclui vocês. Vocês também estão aqui com a gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, Uhum. se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre esse tema, já coloca aqui nos comentários que a gente vai ler depois, tá bom? Então, vamos lá. Ah, bom, as famílias que estão nesse momento aí de isolamento estão relatando bastante que, como a gente chama aqui em Manaus, né, o rancho do mês está acabando mais cedo, né? As pessoas Sim, estão com as crianças em casa, acabam, enfim, porque a comida acaba mais cedo. As crianças ficam sim. ansiosas ali e tal, comendo bastante. E é normal comermos mais quando ficamos muito tempo isolados? Isso ocorre, de fato, devido a esse isolamento, né? Então, quando nós estamos trabalhando, saindo de casa, a gente vai ter um gasto energético. E por conta disso, a gente vai chegar em casa e vai comer naqueles horários que são fracionados, querendo ou não, ou no trabalho, ou em casa. Agora, se estamos isolados em casa, isso já muda bastante. Porque o que está na geladeira, o que está na despensa, é mais fácil de você ir buscar. É aquela tal coisa que não é visto, não é lembrado, mais ou menos isso, sabe? Então, quando você não lembra que tem aquela comida, você não vai consumir. E quando você está isolado, gera uma certa ansiedade, né? Todo mundo está passando por isso. Gerar uma ansiedade. E a comida, principalmente as comidas que são industrializadas, elas geram um certo conforto, a gente chama de comfort food. E, de fato, houve até um aumento nas vendas de pizza congelada, de aqueles frangos empanados congelados, alimentos que são mais práticos, porque eles, de fato, são mais palatáveis, são saborosos, todo mundo gosta, né? Quem não gosta, é mais fácil. E aí vai aumentando esse consumo. Porque se colocar na balança, o que está consumindo? Se é o feijão com arroz ou é aquela comida industrializada? É a comida industrializada porque ela vai te trazer um conforto, mas é um conforto momentâneo. Então, aí tem pessoas que bateu a culpa, o que não é legal, bater aquela culpa, meu Deus, eu comi demais e isso, e não é muito interessante você ter esse sentimento de culpa. Sim. Então, de fato, Mas ou é isso por conta dessa ansiedade que o isolamento social traz. e o que os pais podem fazer, os pais, avós, né, quem tem criança em casa, o que pode ser feito aí para que a criança coma num tempo mais espaçado, digamos assim, né? Não fique comendo ali o tempo todo, tenha um horário Uhum. mais regradinho. Bom, a criança está isolada porque ela já fugiu da rotina dela. Quando a criança está na atividade, ela vai para a escola. Na escola ela tem aquele horário do recreio. Aí volta para casa, tem aquele horário do almoço ou do jantar, né, dependendo do horário. Até se for integrar a escola, tem um horário certinho. Em casa, não. E isso meio que desequilibra a questão alimentar da criança. Se ela está em casa, seria o ideal os pais promoverem algum tipo de atividade. Porque mesmo em casa, tem criança que não está, que mora em condomínio, talvez não esteja descendo, ou não indo para a rua, quem mora em rua também não esteja saindo de casa. Cada qual tem uma realidade, né? E isso faz com Sim, que a criança se mantenha em casa, então não tem aquele gasto. E a criança precisa desse gasto energético. E esse gasto energético, com certeza, vai ser proveniente dos alimentos. Então, o que eu sugiro para os responsáveis?
Crie alguma atividade que aquela criança se sinta envolvida, até mesmo se for uma atividade culinária. A gente encontra na internet algumas receitas que a criança pode fazer em casa. Tem biscoito que nem precisa ela usar o forno, depois o responsável vai lá, né, liga o forno. E também tem atividades que ela pode colagem, alguma coisa que, que se envolva e tenha um determinado... se ocupa a mente, porque o que está fazendo a criança também consumir mais alimentos é a questão também da ansiedade, que está bem evidente. Você falou aí sobre envolver a criança também no processo de fazer uma receita, né? Eu acho que Sim, isso também pode ajudar as crianças a terem uma educação alimentar melhor, né? Talvez sim. seja também um momento de ensinar a criança a fazer um prato que seja inclusive, mais saudável, né? Acho que seria Sim. também uma opção legal, né? Exatamente. A criança, ela tem as fases da alimentação, né? Após a lactação, a fase da alimentação complementar. A fase escolar já vai ser aquela fase que a criança vai começar a ter algo externo, né? Ela vai se envolver, ela vai ter um coleguinha que não come que nem ela, vai querer comer que nem o coleguinha. Eu sempre falo, eu sou professora, eu falo para os meus alunos sempre. Quando eu era pequena, eu estava numa escola católica da cidade. E então minha mãe fazia minha lanchinha da Cinderela, me lembro muito bem. Da Cinderela, com suco de laranja, tudo bonitinho. Mas o que eu queria comer? O hambúrguer da cantina. Eu não queria o suco de laranja da minha mãe. Eu queria o hambúrguer da cantina, eu queria o milito, eu queria aquilo. Aí hoje dá maior valor, né? Mas quando a gente é pequena, a gente não entende. Mas isso lá em 1900, faz muito tempo isso. E a criança tem que ter esse envolvimento de compreender o quão importante consumir alguns alimentos e aqueles alimentos que são ditos não tão saudáveis assim, deixar para uma eventualidade, um final de semana. É quase que uma barganha, mas uma barganha meio que positiva, para ela entender, olha, você pode comer isso aqui, mas entenda que se você comer isso aqui, você pode ficar doente. Então, que tal a gente acrescentar outros alimentos na sua alimentação? E ela precisa também ser ativa na questão de preparar os alimentos. Tem profissionais, tem colegas que elas fazem oficinas que envolve aos pais e às crianças na questão de confeccionar, produzir seu Oh, alimento. que Seja legal, legal. saladinha, seja biscoito, pão. Eles vão envolvendo, porque a criança às vezes não entende o sabor, a textura. Tem criança que não gosta de banana por causa da textura da banana. Não é que ela vai ser obrigada a comer banana, mas quando ela começar a perceber a textura do alimento, ela passa a consumir. Tudo são questões sensoriais. A criança tem que envolver também as questões sensoriais, de tato, paladar, olfato. Nós, adultos, não comemos com os olhos, só que a gente já Sim, entende que tem algumas comidas que, tipo alguma culpa do tacacá, por exemplo, algumas pessoas o tacacá não é visualmente tão agradável, mas a gente ama o tacacá. Então nós comemos com os olhos. A criança é a mesma coisa, só que ela não vai ter o entendimento que nem um adulto. Já é um pouco diferente. E é sim, com importante a certeza. educação nutricional nas escolas também, é o meu sonho é ter educação nutricional nas escolas, economia também, para que talvez diminua as questões de doenças crônicas, que isso é muito evidente, muito evidente. Inclusive já está aumentando hoje em dia nas crianças, né? A gente vê já Sim, muita criança aí desenvolvendo muitas doenças provenientes de uma má alimentação, né? E é sim. bem triste. Então, seria realmente, você falou aí da alimentação, da economia, eu acho que realmente seriam duas matérias, digamos assim, né? Que Sim, ajudariam muito. uma vez por semana. Na nutrição, existem os guias alimentares. E os guias alimentares, eles servem para a partir de 2 anos de idade, dependendo do guia. E a partir dali são os guias que você pode criar de qualquer maneira. Tem a pirâmide, tem os 10 passos de alimentação. Tudo isso pode ser transformado, pode ser adaptado, dependendo da fase da criança, fase escolar. Incluir, uma vez eu atendi um paciente, há muito tempo atrás, numa clínica que eu trabalhava, que ele não queria comer, ele era uma criança de 5 aninhos, não queria comer. E aí ele chegou no consultório com a camisa dos Vingadores, né, dos heróis. Eu falei, pera lá que eu vou já pegar esse que ele gosta e vou criar um cardápio para esse menino, com tudo do Hulk, do Homem de Ferro, e dito e feito. Aí um belo dia a mãe me ligou,
Oi, Nayara, sabe o fulaninho? Eu falei, sim, tá tudo bem com ele? Sim. Ele quer falar com você. Aí ela me passou o telefone pra ele. Ele, olha, tia, eu tô comendo aqui a salada do Hulk, viu? Eu vou lhe mostrar. Tão fofinho. Que Eu, ai, legal. que legal. Então, assim, adaptar, porque a criança gosta, porque ela vai começar a ter um entendimento do quão é saudável ela consumir aquele alimento. Tem as questões das preferências que devem ser também respeitadas. É muito importante respeitar as preferências. Mas tudo é questão adaptável. Vai adaptando, adaptando, adaptando. Com um pouco de paciência, você consegue. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta muito. Eu acho que pega muita, Vamos lá, muita gente, não só as vamos lá, crianças, né? vamos lá. Como controlar o consumo de açúcar nesse momento? Quais as Hum, alternativas aí mais nutritivas, além dos doces artificiais, que os pais, quem tem em casa pode fazer? tá. Então, vamos primeiro desmistificar a questão do açúcar, né? O açúcar, ele não é um veneno, desde que você consuma com moderação. E desde que você não tenha diabetes, tá? Certo, já desmistificamos a questão do açúcar, que ele não é nenhum tipo de droga, ele não é nada. Nós precisamos do açúcar, ele é importante para o nosso organismo. Mas a opção que eu sugiro para as pessoas é que tal diminuir o consumo. Por exemplo, existem alguns sucos que você pode consumir sem açúcar. O abacaxi da própria fruta, que ele é bem docinho, a melancia, o melão. Então, existem alimentos que você pode sim fazer a troca, não colocar açúcar. E diminuindo gradativamente o açúcar da sua refeição. Hoje, como a gente está nesse cenário, né, de isolamento, nós sentimos falta do açúcar. O açúcar no nosso organismo, ele libera a serotonina, ele vai te fazer aquela sensação de felicidade, né, momentânea, vai te fazer aquela sensação. Então, eu não vou dizer para trocar por doce, porque o doce da fruta não é igual de um doce do doce. Sim. Mas você pode começar a trabalhar a questão do teu momento, né? Tem profissionais que eles trabalham com mindfulness também, e aí você trabalha o seu momento presente. Isso ajuda bastante a diminuir a questão da ansiedade e a busca desenfreada por doce. Porque às vezes não é questão de você gostar de comer doce, a questão é a ansiedade. É a ansiedade que te dá essa vontade de comer muito doce, sabe? Tem pessoas que não gostam de doce, chegou no consultório, olha, eu não gostava de doce, mas eu tô comendo tanto doce ultimamente, e eu já entendo que é a questão do isolamento. Já não é a questão da preferência por açúcar, pelo doce. Mas, eventualmente, você pode consumir, eu sempre sugiro pasta de amendoim, pode fazer um brigadeiro de massa de banana, da biomassa de banana também. Você pode fazer por frutas. E se der vontade de comer um chocolatinho, come um chocolatinho de vez em quando. Mas nunca esquecendo de praticar uma atividade física. Em casa, por favor. Inclusive, tem já vários tipos de treinos para fazer junto com as crianças, né, em casa. Isso, Não é uma exatamente. Dá desculpa para mais, fazer. né? Não, não existe. Hoje a gente tem a facilidade da internet em casa, né? E pode fazer em casa, não tem problema. Faz o que você gosta. Se tiver um ambiente mais amplo, né, que dê para você fazer algo melhor. Ó, quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui agora. Karen, um Olá, beijo maravilhosa. olá, Karen, dona Já de todo mundo está Manaus. entrando aqui. Olha só, hoje o bate-papo é sobre a alimentação das crianças durante o isolamento. E olha aqui, a Karen falou, eu como as frutas e os doces. Eu estou nesse time aí também. Também, também, também. É bom. Docinho é gostoso de vez em quando, né? Desde que seja com Com equilíbrio. Na nossa moderação. alimentação tem que ser moderada. A gente não pode exagerar nem tanto ao céu, nem tanto ao chão. Tem que ser tudo moderado, pra não fazer Eu acho que mal. em tudo, né? Eu acho que em tudo a gente tem que ter esse equilíbrio aí. Não cortar Sim, as coisas. exatamente. Até mesmo nas questões de alimentos mais saudáveis. Tem um transtorno chamado ortorexia, que ele é comumente para pessoas que consomem muito alimentos saudáveis. Só que aquelas pessoas que comem mais saudáveis, elas ficam tão obcecadas que elas não comem fora, levam marmita sempre, não, é tudo controlado. E também Sim. gera esse transtorno, ortorexia. Olha, Maria Lúcia perguntou.
Posso comer 2 tapiocas no café da manhã? Então, a tapioca, ela é um carboidrato, né? Que, se você quiser, o que eu sugiro? Que tal fazer um recheio de um ovo mexido nessa tapioca para diminuir a quantidade? Uma tapioca com recheio de ovo mexido. E aí sim, e após o preparo, você pode acrescentar aveia ou chia, porque vai diminuir este índice glicêmico. Este índice glicêmico que contém em todos os alimentos que fazem parte desse grupo dos carboidratos vai variar bastante. Há aqueles que são maior, tem mais, menos e médio. E aí, quando chega na minha corrente sanguínea, transforma em glicose. E essa glicose pode ocasionar em excesso uma diabetes. Então, eu sugiro uma tapioca, recheia com ovo mexido, coloca uma chia por cima ou uma aveia, que fica ótimo. Show. Já até respondeu a Karen aqui. Falou carboidrato, comida Perfeito, açúcar. Deixa eu ver perfeito. aqui mais os comentários. Olha, muito boa a pontuação da Karen. Aqui em casa comemos bastante frutas e legumes, graças a Deus. Só que tudo Olha é que caro, ótimo. né? Nem todos podem, Pois é. infelizmente. É, é essa Sim. é, é essa a minha luta também, quando eu tenho um planejamento alimentar, eu já vou pensando, o que eu posso passar para aquela pessoa? O que eu posso... Porque eles não chegam no meu consultório falando da conta bancária, né? Ninguém faz isso. Então, o interessante é adaptar. Adaptar, vou adaptando. O que você pode consumir? Ah, hoje mandou mensagem, olha, hoje eu não consegui comer salada. Tudo bem, não tem problema. Comer um feijãozinho com arroz, tá perfeito, tá de boa. Não tem problema. Bom, quais as consequências? Aí a gente falou bastante dos processados, né? Uhum, O miojo, enfim, todas essas comidas que são mais hum, fáceis, assim, né? Mas que são isso, super processados. Quais as consequências de comer esse tipo de alimento para as famílias? certo. Na alimentação existe um grupo de alimentos ultraprocessados, processados e os naturais, né? Então, ultraprocessado, ele é rico em elementos no qual vai aumentar o sódio, pode aumentar o açúcar, acrescentam conservantes para dar cor, para dar sabor, todos aqueles ingredientes. Quando você vira ali a embalagem, você não entende nada do que está escrito, mas aquilo ali são todos elementos químicos que conferem sabor, cor, textura, vai dar durabilidade também para aquele alimento. E o meu organismo, ele não é acostumado com isso. Então, a partir do momento que você consome em excesso esses alimentos, o meu organismo faz um giro assim, de 180 graus praticamente. O que vai acontecer? Aumenta o açúcar, aumenta o colesterol, gordura no fígado. Então, o meu corpo vai começando a ficar adoecido. Então, assim, o que eu sugiro? Ao invés de comprar um miojo, compra um macarrão normal, faz ali um molhinho de tomate, dá um alho e óleo. Eu sei que é mais prático o miojo, né? Inclusive até um pouco mais barato para a nossa realidade, né? Que hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Mas, eventualmente, faça adaptação, não consuma sempre o miojo, se tiver essa possibilidade. É muito importante evitar. Bem como também os salgadinhos de pacote em excesso, refrigerante em excesso também, são alimentos e bebidas que são ricos nesses alimentos, que no meu corpo vai fazer um estrago se eu comer muito. A gente teve uma live alguns dias atrás e a gente falou sobre reaproveitar os alimentos, né? Aí, acho que foi um chefe que falou sobre isso. E aí ele falou sobre aproveitar os ossos, as cascas dos alimentos para Uhum. fazer o molho e já deixar ele congelado, que Sim, aí seria olha. 1000 vezes melhor do que usar esses temperos prontos aí que vendem, ou que vem Sim, no miojo também, né? Já tá ali, sim, tá congeladinho, só tirar aquela sim, partezinha e colocar na sua comida, né? Eu achei bem sim. interessante essa opção. Isso, e é legal que você já pode pegar a criançada e fazer tipo uma mini programa culinário, né? Vamos lá, todo mundo aqui ajudando o responsável, a mãe, a preparar os alimentos. Envolver a criança, que você fica empolgada. Eu também tive uma paciente um tempão atrás que eu falei pro pai dela, eu sugiro para sua filha, para ela se envolver. Faz com que ela comece a cozinhar. E ela já faz isso em casa. Não sei se ela continua fazendo, mas até um tempo desse ela fazia bolo, ela fazia biscoito. E ela começou a agregar os integrais que eu sugeri para ela. E aí ela adorou. Aí até hoje ela
Ela faz as coisinhas dela. Olha, teve um elogio aqui para você, ó. Mariana, Ah, essa nutricionista, obrigada. além de bonita, é muito inteligente, fala bem e explica bem. Obrigada. Deixa eu ver Obrigada. aqui. Olha, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa questão, principalmente quanto a crianças, né, em casa, podem colocar aqui nos comentários, viu? Fiquem Eu posso tímidos, não. deixar uma dica para vocês para assistir um Claro, vamos lá. documentário que eu passo muito para os meus alunos. Tá no YouTube, Muito Além do Peso. Quem não assistiu, assiste. Ele é de 2010. Assim, ele é incrível porque você entende. De 2010, hein? Até quase mais de 20 anos. E então, 2010 e hoje, para 2020, você faz um paralelo. Não mudou muita coisa. A alimentação praticamente continua a mesma, principalmente para as crianças. E nesse documentário do peso, ele mostra como é a realidade de crianças de qualquer, de qualquer idade. E é interessante mostrar como elas não entendem alguns alimentos. Então fica a dica para assistir esse documentário. Muito legal. Olha essa Karen, a Karen não tem jeito, né? Olha Olha, só, Mayara, não tenho rancho! crianças em casa. Posso comer o rancho todo? Olha só essa cara! Acaba rancho! Tem mais alguma dica, alguma questão que você queira acrescentar aqui antes da gente Sim, encerrar? tem sim. Tem sim. Gente, envolvam as crianças no processo de produção de alimentos. Tem biscoitos. Tá no meu Instagram, eu fiz um biscoitinho recente que ele é super fácil. E é bem gostoso. Só que leva um pouco de margarina. Mas tudo bem. Dá pra fazer, envolver a criança e já fica pro lanchinho dela. É um biscoito caseiro. Não vai levar nada de conservante, nada. Você faz em casa o seu biscoito. E então envolver a criança nesse processo de preparação das saladas, que ela preparar para as crianças o alimento no qual ela se interesse, preparar um prato que seja visualmente aceitável, com palhacinho, bonequinho, que a criança queira consumir. E ela preparando então, ela vai ficar mais empolgada ainda para querer comer, Sim, com certeza. Olha, né? a Karen, eu fico imaginando o trabalho que a Karen deu para a mãe dela quando eu era criança. Não é? Ai, ai, ai. Bom, então a gente vai caminhando aí para o final. Muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço mais uma Conteúdo vez. super legal, um bate-papo Obrigada. super bacana. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, gente. Obrigada. Agradeço também vocês que ficaram aqui com a gente, que comentaram bastante, interagiram, fizeram parte, tiraram dúvidas. Lembrando que essa live vai ficar salva, depois vocês podem conferir novamente ou compartilhar com quem não pôde estar aqui hoje nessa live, tá bom? Então, lembrando, fiquem em casa, se cuidem, Isso, né? Cuidem da isso. saúde, se alimentem bem também, isso é uma das coisas que a gente tem batido bastante na tecla aqui nas lives, né? A Sim, alimentação é muito importante nesse momento, a sim, gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Eu acho que essa é a melhor prevenção para qualquer situação, né? A gente manter a sim. saúde, manter a nossa alimentação muito boa. Então é Feijão com isso. arroz sempre. Isso aí. Então é isso, gente. Boa semana para vocês. A gente se vê nas próximas lives, viu? Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.